paz e a graça de Cristo seja conosco. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, e como Deus nós estamos convictos que o Senhor está com os ouvidos abertos às nossas orações, as quais nós fazemos neste lugar. Obrigado a Deus por nós podermos conversar com o Senhor e pedir o teu auxílio, pedir a tua ajuda para esse momento, o qual nós teremos para te adorar, para te bendizer, para meditarmos na tua palavra. Pedimos ao Pai que tudo que nós fizermos aqui seja mediante a ação do teu Espírito Santo em cada um de nós. E tudo, ó Deus, que fugir ao teu mover, que não venha alcançar a nossa mente, que não venha alcançar o nosso coração, mas que possamos, ó Deus, estar aqui com o desejo de fazer com que o nosso culto seja agradável a Ti, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Hebreus, capítulo 10, ao 25. Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Bom, nós temos uma alegria muito grande de podermos ter esse acesso livre à presença de Deus. Acesso livre à presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho é Jesus Cristo. Mas é importante nós podermos entender que nós temos sobre a casa de Deus aquele que é considerado o grande sacerdote, Jesus Cristo. E se nós fôssemos parar e analisar tudo que nós fazemos, é por meio de Jesus Cristo. Novo caminho e vivo, Jesus Cristo. Termos a certeza da nossa fé e que nós somos purificados, que nós somos feitos limpos por meio de Jesus Cristo. E quando você olha para o que nós temos na parte final, onde Ele nos aconselha a considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor às boas obras, em razão do modo que Cristo nos amou, nós também temos esse exemplo para vivermos uns com os outros e mediante aquilo que nós fazemos. E por último, Ele vai deixar bem claro que nós não devemos deixar de congregar, mesmo que seja o costume de muitos. Nós não devemos seguir tal exemplo, tais práticas, mas ao contrário, devemos aconselhar quando entendemos que a vinda de Cristo ela está muito próxima. E nós estamos aqui com a certeza que o nosso louvor, que a nossa oração, que o nosso culto, ele é agradável a Deus em razão de
de nós estarmos prestando um culto consciente. Nós sabemos o que fazemos e nós sabemos por qual meio nós nos adentramos na presença de Deus, que é Jesus Cristo. Nós vamos cantar o hino Sinceridade, de número 74. Hino Sinceridade, de número 74. Se você puder colocar de pé quando nós cantarmos esse hino, por favor, assim faz. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, apenas o versículo 12. 1 João, capítulo 2, apenas o versículo 12. Nós vamos fazer essa leitura em conjunto, em uma só voz. 1 João, capítulo 2, versículo 12, leitura em conjunto, uma só voz. 1 João, capítulo 2, versículo 12, leitura em conjunto, em uma só voz, que diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Irmãos, nós sabemos que a nossa luta para não errar, ela é constante e diária. Nós não temos a permissão para nos acomodar. Não temos.
É por isso que nós devemos estar sempre alertas. E mesmo nessa luta diária e constante, nós erramos. Mas eu gostaria que pudéssemos estar atentos ao que João agora escreve na sua primeira carta. O modo que nós somos tratados por Deus. Nós somos tratados como filhinhos. Nós somos tratados como aqueles os quais o Pai ama. Mas não somente isso. Ele vai nos mostrar também que nós somos tratados como aqueles os quais são orientados quanto ao que Deus faz em nosso favor. Se você olhar o versículo 12, a segunda parte, ele vai dizer: eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. A orientação que ele nos dá e que nos alegra é sabermos que diante dos nossos erros, das nossas falhas, nós somos certificados que Deus vai nos perdoar. Mas ele fala um outro detalhe extremamente importante. Ele vai nos mostrar que Deus, Ele vai perdoar os nossos pecados em razão de nós sermos conhecidos por Ele. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Deus te conhece pelo nome, da mesma forma que Deus me conhece pelo nome. Deus não tem um conhecimento superficial de nós. Deus tem um conhecimento profundo e completo da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. É por isso que é impossível nós, uma vez que erramos, não termos esses erros conhecidos pelo nosso Pai, que nos chama, que nos trata de filhos. Como? Nós dizemos para Deus aquilo que Ele já sabe. A menor opção que nós temos é falar para Deus: Deus, o Senhor já sabe, apenas eu estou confirmando, com muita humildade, com muita dependência da Tua misericórdia, aquilo que o Senhor já sabe. Nós vamos orar por alguns momentos, vamos colocar na presença de Deus, pedindo que Ele esteja primeiramente trazendo ao nosso coração, à nossa mente, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões, e assim, movidos pelo agir do Espírito Santo, que nós possamos confessar esses pecados, com a certeza que Deus tem nos perdoado, porque Ele nos conhece. E depois de nós orarmos por alguns momentos, nós vamos ser conduzidos em oração em voz audível pelo nosso irmão Lucas. Nós vamos orar e depois de alguns momentos o nosso irmão Lucas estará nos conduzindo em oração. Nós vamos dar continuidade ao nosso louvor e adoração com o ministério de louvor.
Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, o versículo 16 ao 22. Romanos capítulo 4, o versículo 16 ao 22. Romanos capítulo 4, versículo 16 ao 22. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: o Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te somos gratos por nós sabermos que no Senhor nós temos uma esperança nova. Somos gratos, Deus, por nós termos certeza que a nossa esperança no Senhor não é em vão. Mesmo, Deus, que aquilo que nós aguardamos parece ser demorado, mas nós entendemos que o Senhor tem o tempo, a hora para realizar todas as coisas. Temos entendimento que é a hora para nós podermos aprender mais do Senhor. E para isso nós te pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e nos dê a compreensão da palavra do Senhor e do Senhor da palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conta-se que alguns botânicos exploravam algumas expedições. Ele olha para um lado da montanha e ali ele vê uma flor desconhecida, encravada numa estreita fresta de uma encosta muito inclinada. Seria praticamente impossível ter acesso àquela flor. Seria impossível fazer com que aquela flor pudesse ser examinada e ele chegasse ao conhecimento da sua espécie. Mas até então, um dos botânicos que fazia parte daquela expedição entendeu que alguém pequeno e muito leve poderia ser baixado através de uma corda e pegar aquela flor. O botânico, ele olha e vê a criança que também estava fazendo parte daquela expedição, chama e pergunta, sem esperança para aquela criança, se ela estava disposta a ser descida por uma corda e pegar aquela flor.
A criança chega perto do abismo, olha e fala: eu vou ali e já volto. Aqueles botanos, ele falou: agora não existe nenhuma esperança para que nós possamos ter aquela flor. A criança apenas não quis dizer não, e ficaram totalmente desesperançosos de ter aquilo que era uma grande novidade. Faça-se a criança chega dado de mãos com um homem. Aquela criança chama o botânico que pediu para que ela descesse, e aquela criança então diz: olha, eu tenho uma condição para descer. Eu só desço se o meu pai segurar a porta. Eu só desço se o meu pai segurar a porta. Eu gostaria que nós pudéssemos observar essa pequena história com o texto que nós lemos. E o texto que foi lido, ele nos fala a respeito da história de Abraão, ou uma parte da história de Abraão, a parte em que ele está aguardando uma promessa, a qual foi feita por Deus, que ele seria pai de uma grande nação. E provavelmente quando nós paramos e começamos a refletir que Deus fala que Abraão seria pai de uma grande nação, possivelmente vem à nossa mente que Abraão com a sua esposa teriam filhos e mais filhos, filhos e mais filhos. Mas a promessa não era que Abraão teria muitos filhos. Não era essa. É que por intermédio dele, ele seria, sim, pai de muitas nações. Mas o que nos chama a atenção é que o tempo passou. E você, como eu, sabemos que o tempo ele faz algumas mudanças nas pessoas. Não somente no exterior, mas no interior também. Muitas coisas têm um tempo determinado de funcionamento em nós, quando se trata de organismo. E esse tempo passou, trouxe os desgastes, e Abraão com Sara agora estavam impossibilitados de ter filhos. Até parece que a promessa caducou, parece que a promessa se invalidou, mas ao contrário, fez com que Abraão tivesse uma nova atitude das impossibilidades às quais ele estava enfrentando. A atitude de Abraão agora deveria ser contra tudo o que ele estava vendo e vivendo. Ele não poderia esperar a realização dessa promessa naquilo que ele estava vendo e vivendo. A sua esperança da realização da promessa estava além do que os seus olhos poderiam ver e do que o seu corpo poderia fazer. E olhando o que nós temos no texto, nós vamos conversar sobre esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança, alicerçado na base da fé. Eu quero que você olhe o versículo 16 e 17. A nossa esperança, ela se torna mais fácil de entender que vai ser realizada quando nós temos alguns sinais visíveis que apontam para aquilo que se espera. É muito difícil nós podermos dizer que é fácil, mesmo que fosse para Abraão, ter uma esperança da qual ele via com os próprios olhos que a cada dia, a cada hora, a cada semana, a cada mês, a cada ano que passava, a certeza que ele tinha é que ele estava sendo vencido pelo tempo, e essa promessa estava ficando mais distante, não estava ficando impossível, mas ficava mais longe de ser realizada. A garantia
que Abraão tinha, que essa promessa seria realizada, não estava alicerçada em algo consolidado por homens, mas estava consolidada num suporte de sustentação que vinha canalizando para Deus, que era a sua confiança no próprio Senhor. O que estava sendo uma base de sustentação em que Abraão pudesse da realização dessa promessa era a sua confiança em Deus. Não era em olhar para si próprio, não era em olhar para sua esposa, não era em olhar para o que estava diante dos seus olhos. Ele precisava olhar muito mais além daquilo que ele estava vendo, que era a sua própria situação se tornando pior a cada dia, e à medida que o tempo passava, isso se agravava, trazendo muitos empecilhos, muitos obstáculos. E a forma de vencer essas barreiras era estar alicerçado, consolidado no suporte e sustentação que o conduzia a continuar, a confiando que Deus iria realizar essa promessa, independente dos desgastes físicos, independente dos desgastes internos e externos. Deus iria realizar essa promessa, porque Deus não estava preso ao tempo, à hora. Deus agia fora do tempo e fora da hora em que o ser humano está cronometrando. Mas uma outra lição que nós temos, esperando contra a esperança, lutando a batalha. Eu quero que você olhe o versículo 18. Versículo 18. Irmãos, é muito comum a todos nós esperarmos quando a nossa luta nos aponta para uma vitória. Mas para essa luta nos apontar para a vitória, todas as situações à nossa volta têm que estar cooperando para o nosso bem. Quando nós olhamos para a batalha da fé de Abraão, quando ele olha à sua volta, quando ele olha para si, tudo é desfavorável. Aqui ele venha ter uma vitória. Tudo era contra ele, o tempo era contra ele. O que acontecia durante o tempo que ia passando era contra ele. Ele olhava para si, ele via ele mesmo diante de uma situação natural ser contra ele. Ele olhava para sua esposa e via no seu rosto o desgaste do tempo e as impossibilidades trazidas com o tempo. Isso era contra eles. Até parece que Abraão ele estava lutando a batalha da fé com a certeza que essa batalha já tinha sido vencida. Mas ao contrário, nós vamos observar que Abraão, lutando a batalha da fé, a definição da característica da promessa. Ele vai mostrar que essa promessa, ela não tem uma característica garantida por soluções humanas. Se a promessa foi feita por Deus, ninguém seria possível de realizar essa promessa se não fosse o próprio Deus. Essa promessa não seria realizada tão somente por condições naturais de um casal em gerar filhos.
Essa promessa, independente de condições naturais do casal gerar filhos, tinha que ser uma promessa realizada pelo próprio Deus. Ela não foi estabelecida nos limites da terra, ela foi estabelecida nos limites do céu, que agora sim se realiza na terra. A promessa é feita por Deus. Mas ele quer nos mostrar também que, diante dessa promessa, não foi lhe garantido uma realização fácil. É por isso que o tempo passou. É por isso que as horas contadas não paravam. É por isso que eles tiveram que enfrentar o desgaste natural no ser humano. Mas isso não quis dizer que, mesmo com anos avançados de Abraão e Sara, esse problema se tornaria um empecilho impossível de ser vencido na realização da promessa. Era apenas mais um desafio a ser vencido. E aqui nós vamos entender que aquilo que é prometido por nós, pelo próprio Deus, não quer dizer que se realiza com facilidade. Jamais. Você e eu, nós temos a promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Mas não quer dizer que é fácil viver até sermos chamados para viver na eternidade. Jamais. Deus não garantiu uma vida fácil para você enquanto nós estamos nesse tempo transitório, o qual nós aguardamos um dia estar para sempre com Jesus Cristo. Mas é uma promessa. Se você crê em Jesus Cristo e o tem como seu Senhor e Salvador, você tem a salvação para a vida eterna. Mas não quer dizer que a sua vida aqui na terra será facilitada. Jamais. Mas ele vai também nos mostrar que, lutando a batalha da fé, ele vai nos mostrar a definição do que está contido na promessa. É importante que nós estejamos atentos àquilo que está contido na promessa. A promessa não contém que Abraão e Sara teriam muitos e muitos filhos. O que está contido na promessa é que Abraão e Sara seriam pais de um filho. Não está dizendo que seria de uma filha, mas de um filho. A promessa estabelece naquilo que Deus está garantindo: vocês serão pais de um filho. De um filho. E quando se olha para essa promessa, e se olha para a situação que Abraão e Sara estão vivendo, parece que é impossível de ser realizada, mesmo que seja para todo mundo. Entender que essa batalha, ela não poderia ser lutada com as próprias forças, porque eles tinham chegado a um limite, que nem forças para lutar, eles não teriam mais. A única opção que eles tinham era depender de Deus. Mas ele tem aqui uma outra lição: esperando contra a esperança, conduzido pelo método da fé. Eu quero que você olhe agora o versículo 19 ao 21. Irmãos, quando se fala a respeito de método, parece ser algo assim muito difícil de ser realizado. Tudo aquilo que fala que vai ter um método é porque tem um meio correto de ser realizado. Isso é, não pode ser realizado de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem os meios certos dos quais se devem usar para chegar àquele resultado. E aqui nós temos 7 passos que envolvem esse método da fé. 7 passos. Talvez fica difícil de nós entendermos que essa promessa seria realizada por Deus, o qual apresenta a Abraão métodos
pelos quais ele deveria estar disposto a realizar para que essa promessa pudesse se tornar uma realidade. Já estava difícil, agora imagine, existem métodos certos para que possam ser seguidos. Até parece que era mais difícil. E quais foram esses métodos os quais Abraão e Sara deveriam superar para que Deus pudesse fazer esse milagre extraordinário? Primeiramente, nós vamos observar que Abraão e Sara, eles não poderiam ficar olhando para os seus próprios corpos. Eles não poderiam. Eles deveriam agora simplesmente estar lembrando que Deus havia feito uma promessa que eles seriam pais de um menino. E essa promessa ela seria realizada sem que eles viessem enfraquecer na confiança em Deus. Está no versículo 19 aqui. O tempo era contra eles. As horas eram contra a confiança no próprio Deus. À medida que os dias iam passando, era um desafio que Abraão e Sara estavam vivendo em continuar confiando em Deus quanto àquilo que Deus iria realizar. E quando você olha, Deus não permitiu que Abraão viesse a enfraquecer na sua confiança no Senhor. Deus não permitiu. Deus fez com que, mesmo diante de uma impossibilidade humana, devido ao tempo em que eles viessem se tornar pais, Deus fez com que eles continuassem a esperar, sem desesperar, que eles pudessem continuar confiando, independente das circunstâncias que eram contra eles. Não eram apenas circunstâncias externas, circunstâncias internas que estavam neles. E mesmo assim, Deus fez com que eles pudessem continuar confiando no Senhor, para que essa promessa pudesse ser realizada. Mas conduzidos pelo método da fé, considerando as próprias mudanças que vieram com o tempo. Isso está no versículo 19, a parte dele. Você vai observar que Abraão, ele não desconsidera a situação em que está o seu corpo físico. O seu corpo físico, aparentemente, ele estava bom, mas ao mesmo tempo estava morto. Naquele corpo agora não existia nenhuma condição em que o fizesse a depender do seu próprio organismo para gerar um filho, em razão da sua longevidade de vida. Da mesma forma de Sara, ele olhava para Sara e não via nenhuma condição física em Sara, nenhuma condição no seu útero para que pudesse gerar um filho, devido à idade avançada. Mas o importante é que você, mesmo diante de uma situação que parece impossível de cooperar para a realização de uma promessa, ao contrário, ela expõe obstáculos e barreiras que parecem serem intransponíveis na realização dessa promessa. Mas o que acontece é que Abraão não escondeu dessa realidade. Abraão, ele não se torna desconhecedor dessa realidade, ele não amedronta com essa realidade, ele não tem medo de encarar os fatos como eles são. Abraão enxerga aos seus olhos como sendo impossível para ele e Sara, mas não impossível para Deus. E aqui está a grande lição, para ver aquilo que Deus tem para fazer.
nós precisamos ver além do tempo. Além do tempo. Precisamos ver o tempo como sendo apropriado para Deus realizar aquilo que Ele quer, no dia que Ele quer e da forma que Ele quer. Mas ainda, você vai observar que esses passos de fé agora, olhando para as promessas de Deus, olhando para as promessas de Deus, observe só que Abraão, ele vai olhar para ele e vai falar: eu estou bem, mas eu estou morto no que é para realizar. Ele olha para a sala e ele fala: olha, minha esposa está extremamente bem, ela está linda, mas ela está morta naquilo que é para realizar. Abraão primeiramente vai olhar, vai ver os grandes problemas. Deus não deixou de mostrar os problemas que Abraão e Sara estavam enfrentando, mas depois que ele olha e vê os grandes problemas, ele tira os olhos dos problemas e agora ele passa a olhar para a promessa. Se eu ficar olhando para os problemas, essa promessa não realiza. Enquanto eu olho para as promessas, eu lembro de quem fez as promessas e sei que Ele não está preso em realizar essas promessas, ou essa promessa, nos corpos mortais. É simplesmente Ele querer realizar a promessa. É simplesmente Ele querer. E assim nós vamos observar que Abraão, ele soube como conviver com aquela situação que aparentemente tudo se voltava contra eles. Ele soube superar esse momento, lembrando da promessa e de quem fez a promessa. Ele podia entender que a promessa, por eles próprios, não se realizava, mas não quer dizer que era uma promessa com a data de validade vencida. Apenas estava dentro do limite de validade do querer de Deus. Mas ele também vai nos mostrar que esses passos da fé, ele não duvidou por meio da incredulidade. Está no versículo 20, a primeira parte. Você vai observar que tudo conspirava para que Abraão e Sara viessem a ficar incrédulos. Deus está falhando conosco. Deus não está agindo de conformidade com o que Ele prometeu. Por quê? Nós vamos continuar acreditando nisso. Mas é importante você observar que a decisão deles foi de não duvidar das promessas de Deus. Não duvidar. Ele não duvidou. Ele continuou a olhar para si, para sua esposa, e vendo que a situação era impossível de ser realizada entre eles, em razão da idade avançada, mas isso não foi considerado como sendo um meio para desacreditar de Deus. Ao contrário, isso foi um meio para que eles pudessem sim continuar a confiar em Deus. Eu não sei se você já parou para observar, mas as pessoas, elas têm as suas decisões diante das dificuldades que enfrentam quando estão diante de Deus. A primeira decisão é decidir em manter-se confiando em Deus. A segunda decisão é: não vou mais confiar em Deus. Não existe um meio termo. As dificuldades fazem com que as pessoas confiem em Deus ou deixem de confiar em Deus. Não existe meio termo. Abraão preferiu decidir em continuar confiando em Deus, mesmo que as dificuldades fossem visíveis,
mesmo que as dificuldades fossem reais. Mas ele preferiu continuar confiando em Deus. Mas ele vai falar esses passos os quais devia dar. Abraão fortaleceu por meio da fé. Irmãos, nós sabemos que aquilo que nós vemos como sendo um meio de auxílio, nos faz ficar mais fortes. É por isso que o grande desafio que Abraão viveu e que nós vivemos é nos fortalecer por meio da fé. É fortalecer por um meio que nós não vemos, mas sabemos que dá resultado. Mas mesmo sabendo que dá resultado, é um grande desafio se fortalecer por um meio do qual você vai depender do que o outro vai fazer. Quando a nossa confiança está em Deus, quando a nossa fé está em Deus, nós estamos dizendo que nós passamos uma procuração daquilo que nós esperamos que vai acontecer para Deus. Nós passamos essa procuração para Deus. Nós não dependemos mais de nós mesmos. Abraão e Sara não dependiam mais deles mesmos. E isso poderia concorrer para que eles viessem a enfraquecer na fé. Mas ao contrário, fez com que eles viessem a se fortalecer por meio da fé, para que essa promessa pudesse ser realizada. Observe só que Deus ele usa de algumas situações que aparentemente é para fazer enfraquecer na fé, mas dentro dos propósitos de Deus é para fortalecer a fé, porque é o único meio que tem para vencer as adversidades até chegar ao que vai ser realizado. E o último passo que ele vai falar, aliás, o penúltimo passo que ele vai falar, é que Abraão, ele glorificou a Deus. Versículo 20, a parte D diz, glorificou a Deus. Irmãos, o natural, o comum, é glorificar a Deus depois que a promessa foi alcançada. É depois que a bênção chegou para abençoar. Não se glorifica a Deus de uma forma antecipada, segundo o que está na nossa mente, segundo o que está no nosso coração. Não se glorifica a Deus de uma forma antecipada, porque pode ser que não realize. Por que eu vou glorificar a Deus por aquilo que eu estou esperando, sendo que ainda não realizou? E se eu glorifico a Deus de uma forma antecipada, o que eu estou aguardando não acontece. É por isso que glorificar a Deus é um ato de fé, não é uma troca. Deus faz, eu glorifico. Não. Eu tenho fé, acontece por meio da fé, mas não é uma troca. Para que eu glorifique a Deus, para que você, nós glorifiquemos a Deus, não é necessário receber para depois fazer. Eu posso fazer, porque glorificar a Deus não está atrelado ao que Deus vai fazer, mas ao que Deus é. Deus continuava sendo Deus, mesmo com Abraão e Sara envelhecidos. Deus não deixou de ser Deus, Ele continuou sendo Deus. Mas o último passo que ele deu foi a segurança do que estava prometido. Está no versículo 21. Segurança do que estava prometido. O ser humano, ele se sente seguro
naquilo que ele está vendo, e mais ainda naquilo que ele pode pegar, apalpar. Abraão, ele não poderia se sentir seguro pegando nos seus músculos. Abraão não podia se sentir seguro pegando a sua esposa. A única segurança que Abraão tinha agora era depender tão somente da fidelidade de Deus em cumprir aquilo que ele havia prometido. Nada que fugisse a fidelidade de Deus em cumprir aquilo que ele promete faria com que essa promessa fosse realizada. Nada, absolutamente nada. Não existia nada fisicamente que Abraão e Sara pudessem fazer. Não existia nada em Sara e Abraão que os pudessem trazer segurança, a não ser a sua confiança em Deus. Não existia nada, absolutamente nada, que em Abraão e Sara viessem a fazer com que essa promessa fosse executada. Tão somente agora o agir de Deus. O agir de Deus e o agir de Deus. Mas por último, esperando contra a esperança, alcançando o resultado da fé. Eu quero que você olhe o versículo 22. E agora nós chegamos à parte em que possivelmente todos gostariam que já fosse o final, sem ter que ter tantos obstáculos, tantas barreiras para ser vencidas. Gostaria que aqui já fosse a história por completo. Abraão, ele é recompensado pela sua confiança em Deus. Talvez seja algo que pouco pensamos. Além da confiança em Deus nos fazer um grande bem, nós temos a recompensa de Deus por essa confiança que nós temos nele. E quando você olha, você vai observar que Abraão e Sara, eles foram recompensados pela confiança que tiveram em Deus. Talvez seja algo que nós precisamos resgatar na nossa vida. Nos lembrar que a nossa confiança em Deus é para o nosso bem. Você confiar em Deus, eu confiar em Deus, é para o nosso bem. Nós estamos fazendo bem a nós mesmos. Nós não estamos fazendo bem para Deus. Talvez passe na cabeça de inúmeras pessoas que confiar em Deus é um favor que se faz para Deus. Coitadinho de Deus, o mundo que nós estamos vivendo, nós temos uma invasão no coração das pessoas em se voltar para o ateísmo. E quando um confia em Deus, Deus, olha só o que está acontecendo. Olha o favor que essa pessoa está fazendo para o Senhor. Ela confia em Ti. Ela não está fazendo favor para Deus. Você e eu, nós confiarmos em Deus, não estamos fazendo favor para Deus. Nunca. Nunca. E talvez seja algo que muitas vezes passa na nossa mente. Crer em Deus, confiar em Deus, é um grande favor que as pessoas estão fazendo para Ele. Não é favor. Nós que confiamos em Deus. O favor foi de Deus em nosso favor. O favor foi de Deus em nosso favor. Em nos agraciar com aquilo que nós não merecíamos. E Deus nos presenteou com a fé.
O favor veio de Deus, mas para nós. Nós não fizemos nenhum favor para Ele. E Ele fez para nós um favor em nos presentear com a confiança dele. As dificuldades, elas existem, e o que nos faz entender é que, diante das dificuldades, sejam relacionadas à promessa de Deus, relacionada aos nossos planos, aos nossos objetivos, a grande verdade é que essas dificuldades, elas surgem, mas nunca com o propósito de nos levar a desconfiar de Deus. Nunca. As dificuldades, elas surgem para que Deus execute o seu projeto da forma que Ele determinou, vencendo obstáculos, vencendo barreiras. É dessa forma. As dificuldades em tomar posse das promessas de Deus nunca invalidou as promessas dele, nunca. É porque às vezes nós criamos na nossa mente que aquilo que é prometido por Deus se consegue de uma forma muito fácil, sem luta, sem batalha. Deus vai mandar na minha porta, no meu endereço, alguém vai tocar a campainha e vai chegar com um embrulho de presente e dizer: aqui está o que Deus te prometeu, filhinho. E não vai acontecer. Não vai. Deus prometeu, mas Ele também providenciou os meios para que isso fosse realizado. Ele providenciou. Aquele que prometeu é o que planejou por completo, não só a promessa, ele planejou também os meios para tomar posse da promessa. Por isso, eu não sei o que você espera de Deus, mas eu gostaria que você esperasse alguma coisa de Deus. Nós esperássemos alguma coisa de Deus. Mas não pense que vai vir com facilidade. Não pense que vai vir com facilidade, porque não vem. Não vem. Deus não conheceria a nossa confiança nele. Deus, ele não conheceria a nossa perseverança nele. Deus não conheceria a nossa dependência dele, se aquilo que nós aguardamos viesse tão fácil como nós queremos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê ânimo novo, esperança nova, para continuar aguardando aquilo que Deus ainda não realizou em nosso favor, sendo da vontade dele. Se ele não realizou, é porque não é a hora. Se ele não realizou, porque não é o tempo. Mas isso não quer dizer que ele não vai realizar. O que ele quer de nós é que mantenhamos a nossa confiança. E que Deus nos dê essa confiança, hoje e sempre. Nós ainda vamos louvar a Deus. Nós vamos cantar o hino Gratidão, de número 62. Hino Gratidão, de número 62. Se você puder colocar de pé, enquanto nós cantarmos assim, por favor, assim faça. E se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, você poderá colocar no gasofilácio. Hino Gratidão, de número 62.
por ser o nosso Deus, Deus tão bom, Deus que tem cuidado de cada um de nós de uma forma muito especial, Deus que tem nos fortalecido em todo o tempo e diante de todas as circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam. Obrigado a Deus porque nós não somos desamparados diante dos obstáculos, das barreiras que surgem, para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor. O Senhor tem nos feito olhar para as dificuldades, sem esquecer que o Senhor é Deus e está acima das dificuldades. Senhor Deus, nós te pedimos que você esteja nos abençoando na semana que se inicia, que os nossos planos sejam os planos do Senhor, que os nossos objetivos não sejam diferentes dos objetivos do Senhor, e mesmo que tenham obstáculos, barreiras, para que nós possamos alcançar a vitória, que nós não venhamos a desanimar, que nós não venhamos a desesperar, mas que nós possamos permanecer confiando no Senhor. Deus, agora nós estamos voltando para os nossos lares. Pedimos a Deus que nos conduza até a nossa casa, com a graça de fazer de Cristo Jesus, o amor eterno de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja